Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela acolhida. Já tem muitas perguntas aqui chegando, né? Doutor Enio, meu filho tem 2 anos e 6 meses. É APLV, né? E há alguns meses tem se mostrado incomodado com algo no ouvido direito. É como se tivesse algo dentro do ouvido. Levando em consideração o fato dele ser APLV e assim produzir mais cera, será que esse incômodo é cera solta? Quem pergunta é a Elis. Tomara que sim. Das problemáticas do ouvido, é a melhor de todas. É fácil de resolver. Na hora que se faz a remoção desse acúmulo de cerume, o problema está resolvido. Mas a gente não pode afirmar sem examinar o paciente. Diria que é provável que seja, é bem possível que seja, e tomara que seja, porque, como eu disse, é o problema mais fácil de se resolver. Agora, pode ser alguma coisa para a parte mais interna do ouvido. O ouvido tem aquela, como a gente já conversou outras vezes aqui, tem aquela segmentação. O ouvido externo, que é o primeiro segmento, que é onde, se tiver de ter algum problema, é a melhor opção. O segundo segmento é o ouvido médio, que ele muitas vezes pode ser acometido por doenças respiratórias, principalmente gripes, resfriados, rinites. Às vezes acomete o funcionamento do ouvido médio. Existe uma comunicação entre esses dois segmentos, entre o ouvido e o finalzinho do nariz e o começo da garganta. E qualquer problema de nariz ou de garganta pode terminar comprometendo essa comunicação, que chama-se tuba auditiva, que é a antiga trompa de Falópio. E de Eustáquio, desculpe, trompa de Eustáquio. E esse mau funcionamento da tuba auditiva pode acarretar problemas no ouvido médio, como o acúmulo de alguma secreção onde não deveria existir. Lá dentro do ouvido médio vai ter ar. Ar e os 3 ossículos, que são os menores ossos do corpo humano. E nada mais. Então, quando acumula alguma secreção, pode dar essa mesma sensação que a criança está referindo. Então, eu diria que o mais provável que seja ou um problema do ouvido externo, o acúmulo de cera ou de excesso de pele, que às vezes descama e acumula e causa essa sensação, ou do ouvido médio. As duas são tratáveis, as duas são solucionáveis, mas as do ouvido externo mais facilmente. A ouvinte me deixou aqui curioso saber o que era a PLV, né? É alergia à proteína do leite de vaca. Isso, perfeitamente. É isso? Então está explicado. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir para a doutor Enio aqui no nosso check-up no rádio. Bom dia, Marcos Danta, e bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu tenho 2 irmãs que têm problema de tonturas, crises terríveis, crises de cair no chão, de vomitar e de ficar com zumbido no ouvido. Ela disse que a cabeça delas dói muito. Só que elas foram a um clínico geral, isso ano passado, e não tem melhora. Elas vivem tendo crise. Eu tenho uma que quando ela tem qualquer aperreio de estresse, de preocupação, essa tontura chega logo. Muito vômito, muita ânsia de vômito. Teve uma que caiu no pé do fogão, a tontura foi tão forte que caiu no pé do fogão e a pressão sobe de vez. A pressão sobe de vez. Só que elas ficam repetindo o remédio e não vão ao otorrino, que eu sei que tem que procurar o otorrino, né, para fazer o tratamento. Elas não sabem se é labirintite ou se é as taxas altas. Não vão ao médico, são sedentárias, não faz nada. Aí eu queria saber o que é que elas podem fazer para mim dizer para elas. Uma tem 62 anos e a outra tem 65. Vive tendo essas crises e repetindo os remédios que o médico passou há 1 ano atrás. Bom dia e bom trabalho. E aí, doutor Enio? Bom, é o seguinte, tontura tem possibilidades de causas diversas. A gente não pode pensar só em distúrbio do labirinto. Muita gente, quando ouve a palavra tontura, só pensa em labirintopatia, a famosa labirintite, que tanta gente chama de labirintite, que não seria o nome mais adequado. Mas vamos tratar como a população conhece, vamos tratar como labirintite. Então, nem toda tontura é sinônimo de labirintite. Existem outras doenças que podem causar tonturas. Então, as doenças do cerebelo, que é um órgão que está anexo ao cérebro, elas podem trazer comprometimento do equilíbrio do paciente e, consequentemente, tonturas. Algumas doenças metabólicas, quer dizer, as taxas altas ou a hipertensão, elas podem causar também episódios de tontura. Então, o primeiro passo para as irmãs da nossa ouvinte seria estabelecer um diagnóstico correto, saber o que é que está causando realmente a tontura para tratar corretamente.
Então, como ela mesma disse, o importante é começar uma investigação. E aí, como a causa mais provável seria realmente a labirintopatia, ela deveria começar essa investigação pelo otorrino, fazer realmente uma avaliação e um diagnóstico se tem ou não distúrbio do labirinto. Se tiver, trata. Se não tiver, vai começar uma segunda etapa de investigação para saber o que é que pode estar causando essa tontura. Então, realmente, o primeiro passo que ela tem que dar é em direção ao consultório do otorrino, sabe, fazer uma avaliação e um diagnóstico correto. A nossa ouvinte Maria do Socorro pergunta o seguinte: bom dia, meu namorado passou perto de um paredão e ficou moco faz um mês. Ele reclama que não escuta e só tem um zumbido no ouvido. O que é que pode ser, doutor? Ela é lá de Equador. Muito provavelmente ele teve um trauma acústico, quer dizer, uma perda auditiva induzida por ruído. É preocupante o quadro dele. O trauma acústico ele deve ser tratado de imediato. O ouvido da gente, que como eu teci comentário há pouquinho, a gente tem 3 segmentos: o ouvido externo e o médio, que a gente já falou, e o último segmento é o ouvido interno. O ouvido interno ele é uma estrutura como se fosse um caracol, uma estrutura óssea, como se fosse um caracol. Ele é um tubo enrolado sobre o próprio eixo, forma um caracol. Dentro desse ouvido interno existe um tapete de células ciliadas, quer dizer, são células que têm pelos. Esses micropelos, esses pequenos pelos, eles captam a vibração do som quando ele chega ao ouvido interno. Então, num excesso de ruído como esse que o paciente foi submetido, às vezes ocorre lesão dessas células ciliadas. As células ciliadas, elas são muito nobres. Elas têm pouquíssima capacidade de regeneração, assim como o cérebro, assim como a medula. Então, quando há uma lesão dessas células, antes que elas sejam totalmente destruídas, elas têm que ser tratadas. O ideal é que ele tivesse, ao invés de um mês, esperado um dia no máximo. Então, ocorrendo um caso como esse, deve ser tratado precocemente. Como o dele já faz um mês, é possível até que fique uma sequela permanente para ele. Então, é urgente que ele procure um atendimento, que veja o que ocorreu com o ouvido dele e ainda tentar recuperar essa audição que está perdida. Total ou parcialmente, não sei, aí vai ter que fazer um exame para graduar essa perda e tentar recuperar. Quanto antes, melhor, porque ele já perdeu muito tempo aí. Um mês de espera foi talvez definitivo para ele ficar com uma sequela. Pode ser que tenha ficado. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo aí. O mais precocemente possível ele procurar um otorrino, fazer o exame, avaliar o grau dessa perda, o que foi que houve, e tentar fazer uma recuperação dessa disfunção que ocorreu com ele. Então não é normal você ter problemas no ouvido, né? Não, de jeito nenhum. O ouvido é um órgão muito, eu costumo usar a palavra melindroso. É um órgão muito melindroso. Ocorreu o problema com o ouvido, você tem que correr o quanto antes para descobrir o que é que está acontecendo. Um problema do ouvido externo ele é fácil de ser resolvido em qualquer tempo. Um problema do ouvido médio, ele pode ser resolvido em qualquer tempo ou não. Mas quanto mais cedo tratar, melhor a chance de recuperar. E um problema do ouvido interno, ele é muito difícil de ser tratado tardiamente. Então o ideal é que ele seja tratado precocemente para tentar recuperar, porque nem todo problema do ouvido interno se consegue êxito em tratamentos. Doutor Enio, apesar de dormir com a boca fechada, amanheci com a garganta seca. É como se eu respirasse não só pelo nariz, comecei a perceber depois que comecei a usar a prótese parcial. E aí? A prótese dentária parcial? Ele não explicou. Bom, é possível que ela tenha uma respiração mista, tanto nasal como bucal. Ela seria conveniente que pedisse a alguém que seja acompanhamento domiciliar, quer dizer, o marido, a esposa, ou um filho, alguma pessoa, algum parente que possa observar como ela está dormindo, se está dormindo realmente de boca aberta ou não. Isso é uma coisa importante. O próprio clima muito seco, ele pode ocasionar o ressecamento tanto de nariz como de garganta, mesmo nas pessoas que dormem com a boca totalmente fechada. Agora, a respiração correta é para ser a respiração nasal. À medida que a gente tem uma respiração mista, quer dizer, nasal e bucal, ou totalmente bucal, é mais comum que ocorram esses tipos de sintomas. Então, é possível que ela esteja apresentando a respiração mista sem ter percebido ainda. Ela adormece de boca fechada e quando ocorre o relaxamento muscular natural do sono, ela pode estar abrindo a boca sem saber. Então, seria conveniente que alguém observasse em casa e, se estiver apresentando essa respiração bucal, eu vou pedir para ela observar à noite, quando ela acordar, para ir ao banheiro, ou por qualquer motivo ela acordar,
para ela fechar a boca e tentar respirar pelo nariz para ver se a respiração nasal está totalmente livre. Porque o que pode estar acontecendo? Ela pode estar abrindo a boca para respirar por necessidade, às vezes o nariz está obstruindo à noite sem ela perceber, e ela consequentemente tem que abrir a boca e nem percebe, ou pode ser por realmente algum problema ou de hábito ou até dessa prótese. Então tem que observar direitinho o que é que está acontecendo com ela para a gente situar melhor o caso. Doutor Enio, entrou água no ouvido direito e tapou. Aí o esquerdo tapou depois que o direito destampou. O que é que eu posso fazer? Nesse caso, provavelmente não teve relação direta com a água que entrou no ouvido direito. É possível que tenha alguma coisa no ouvido externo tampando, cera ou alguma outra coisa, e ela mudou de posição e começou a tapar o ouvido. Mas é possível também que seja alguma coisa na parte mais de dentro. É como eu disse, o ouvido, quanto antes se diagnosticar e se tratar, melhor. Então, como é uma coisa que está realmente atrapalhando, precisa ser examinado para saber o que é e para tratar precocemente. Porque se for um problema do ouvido externo, tratando hoje ou daqui a uma semana vai resolver. Mas se for um problema do ouvido interno que o sintoma é absolutamente igual, não tem diferença, daqui a uma semana pode ser tarde. Então, o ouvido é igual a olho. Se apresentar problema, tem que ser tratado o mais precocemente possível. Se tiver um problema no olho, eu não vou esperar para amanhã, não. Vou correr hoje porque eu não quero ficar cego. A mesma coisa tem que ser ouvido, né? Dada a importância devida ao ouvido. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Meu nome é Dalva, eu tenho 43 anos, tenho hipotiroidismo, faço caminhada todos os dias, não sou fumante. Há um ano eu sofro com labirintite, tensão muscular. Tomo algumas medicações, faço dieta, mas estou sempre com problema de tonturas. Já fiz ressonância da cabeça e está tudo bem. Gostaria de saber do senhor se esse labirintite cura com medicação ou se só cura com a reabilitação dos cristais. Obrigada, tenha um bom dia. E aí, doutor Enio? Bom dia, Dalva. Parabéns pelos seus cuidados com a saúde, pelo que você me disse. Estão sendo tomados adequadamente, caminhando, não está sedentária. Em relação à tontura, o que acontece é o seguinte. A labirintite, quando diagnosticada, vamos chamar de labirintopatia, que é o nome mais correto. Ela pode ter causas diversas. Essa dos cristais que ela falou é um tipo específico de labirintopatia chamada VPPB, vertigem postural paroxística benigna. A VPPB ela pode ser tratada com medicamento, geralmente demanda mais tempo, a pessoa demora mais a ficar bem, mas geralmente fica. Pode ser tratada com essa reabilitação, que são manobras que são executadas com principalmente a cabeça do paciente, para reposicionar o que acontece na VPPB. O labirinto da gente ele é composto de 3 canais. Cada canal desse tem uma ampola, quer dizer, uma cabeça, digamos assim. E dentro das ampolas existem células específicas para captar a informação do movimento da cabeça, chamada autólitos, que é o que o pessoal chama cristais. Então, esses cristalzinhos têm que estar dentro da própria ampola, eles não podem estar dentro da ampola errada, digamos assim. Então, em algum movimento, um desses cristais pode se soltar e cair lá na outra ampola, no outro canal. E aí ele começa a captar a informação errada. A gente, quando gira a cabeça, quando faz os movimentos, circula um líquido por dentro desses canais. E aí, o cristalzinho está o tempo todo captando essa informação e mandando para o cérebro para corrigir a nossa posição, para a gente não tombar, para a gente não ter tontura. Então, à medida que um cristal, que era para ser do canal lateral, está no canal superior, ele capta a informação de forma errada e manda essa informação para o cérebro e por isso vem a tontura. A manobra para reposicionar esse cristal, que é essa que ela falou, ela é uma manobra relativamente simples e pode dar um efeito imediato. Muitas vezes a pessoa já sai boa logo após a manobra. Se o caso dela realmente for uma VPPB, ela pode curar totalmente, tanto com medicamento, como com o reposicionamento, e às vezes um tratamento combinado, tanto com medicamento como reposicionamento. Então, se ela já tem esse diagnóstico firmado, as duas opções são válidas e pode ter cura definitiva, pode ser que ela nunca mais tenha. Outros tipos de labirintopatia, a gente não pode dizer que vai curar o paciente. Às vezes o tratamento é por determinado período, digamos assim, a pessoa fica bem por uns tempos e apresenta novos sintomas tempos depois. Mas aí é só reiniciar o tratamento que controla novamente. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando, vamos ouvir aqui para o doutor Enio Lobo. Bom dia, doutor
Enio, bom dia, Marcos Dantas, vereadora da cidade de Jardim Piranga. Doutor Enio, o que eu gostaria de fazer a pergunta a você é que meu esposo, há tempos e tempos, ele tem umas crises com uma coceira no ouvido, já foi se consultar. O médico falou que ele estava com muita cera no ouvido e agora, ultimamente, ele vem tendo a sensação de que o ouvido está cheio d'água. Ele sempre está se queixando e sentindo muita tontura e dor de cabeça. O que é que isso poderia ser? Um abraço, Dora, Jardim de Piranhas, aí, doutor Enio. Bom dia, Dora. Bom, o seguinte, provavelmente os sintomas não são totalmente correlacionados. Essa sintomatologia que ele tem, do prurido, da coceira no ouvido, e essa sensação de água, esses dois sim, muito possivelmente vão ter correlação. Pode ser realmente acúmulo de cera, a cera não costuma coçar o ouvido. O mais provável é que esse paciente tenha um eczema, que é uma espécie de alergia que tem na pele do paciente, muitas vezes dentro do canal do ouvido, e esse eczema causa coceira. Além de causar coceira, ele causa também uma descamação excessiva da pele. A pele da gente, ela está constantemente, para se manter jovem, para se manter renovada, descama constantemente. Só que ela tem uma velocidade normal de descamação. As pessoas que têm eczema, essa velocidade é aumentada, então às vezes descama tanto que o organismo não consegue expulsar esse excesso e ele começa a acumular e formar uma rolha lá dentro, semelhante a o que o acúmulo da cera ocorre. Então, quando há o acúmulo dessa rolha, e principalmente quando molha, dá essa sensação que o paciente está referindo de ouvido tapado ou com cheio d'água. Digamos que é provável que seja isso. Eu sempre gosto de ressaltar, porque eu não examinei o paciente, não dá para afirmar que seja esse o caso. Agora, a tontura e dor de cabeça certamente não tem relação com isso. O ouvido, como a gente já conversou no início, ele tem os 3 segmentos, o ouvido médio, externo e interno. E o ouvido interno é onde está o labirinto. Então, é possível que ele tenha um problema de labirintopatia associado a esse outro problema que é no ouvido externo, que seria o eczema com essa descamação e a coceira e o ouvido tapado, como ele está reclamando. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. É porque assim, eu tenho um filho que ele é baterista de banda há muitos e muitos anos. E quando ele começou a tocar, ele tocava sem aquele fone no ouvido, né? Antigamente não tinha. Só que de uns anos para cá, sim, aí ele sempre tem aquele problema no ouvido. Ele disse, aqui eu fico moco, não sei o que é isso. E agora, né, nesses últimos anos, tem aquele aparelho de ouvido, ele usa quando está tocando. Inclusive, ele mora em Natal. Aí eu digo, meu Deus do céu, aí eu digo, antes você procura um otorrino para saber sobre esse seu problema. O que poderá ser? Ele toca muito em bateria, viu? A mãe vai escutar agora o conselho e vai ligar para o filho. E aí, doutor? Muito bom. Uma outra pergunta dela. O ideal é que ele tivesse usado esse fone, que é uma espécie de protetor. Esse fone que ele usa, ele tem uma dupla função. Ele permite passar parte do som, porque o músico ele precisa ouvir o que está tocando e o que os outros companheiros estão tocando, mas ele tem que ter uma proteção para não ter um excesso de ruído atingindo o ouvido dele. Então, o ideal é que ele tivesse usado isso desde o início profissional e mesmo antes de ele entrar profissionalmente na vida de músico. Como isso não ocorreu, é possível que ele tenha desenvolvido um problema no ouvido decorrente de excesso de exposição a ruído. Existe uma alteração chamada PAIR, perda auditiva induzida por ruído, que ela atinge geralmente o ouvido interno e é decorrente de, em primeiro lugar, exposição por longo prazo, quer dizer, muitas horas por dia exposto a ruído e intensidade sonora alta. Quanto mais essas duas coisas estiverem correlacionadas, uma intensidade alta com um tempo alto de exposição, maior a chance da pessoa desenvolver esse tipo de problema. Quando é só um dos fatores, intensidade alta, como foi o caso daquele paciente que passou do lado do paredão e ficou surdo na hora, pode ocorrer também, é mais grave. E quando ocorre o tempo de exposição muito prolongado também pode ocorrer, mesmo em intensidades não tão altas. Quando a combinação dos dois ocorre, como é o caso de um baterista, que realmente a intensidade é muito alta, e o tempo de exposição geralmente em ensaios e shows é alto, há um risco muito maior. Então é provável que ele tenha realmente algum comprometimento já da audição, ele precisa realmente ir ao otorrino, como ela mesma já tinha sugerido. Aquela história, conselho de mãe, a gente ouve e segue, geralmente.
Então, a senhora está correta em orientá-lo a procurar um otorrino, ele deve procurar, ver o que já ocorreu e provavelmente, se foi no ouvido interno, ele não vai conseguir recuperar. O objetivo dele vai ser evitar que agrave o problema. Então, ele precisa de uma orientação profissional, sim, para isso. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marco Dantas. Marco Dantas, que é Geni do sítio Juazeiro. Pergunta ao doutor Enio. Meu ouvido direito fica uma coisa pinicando, parece um grilinho, sabe? Pinicando dentro do meu ouvido direito. Esse grilinho é chato, né? Tudo em ouvido incomoda muito. Eu sempre conto a história aos meus pacientes. Uma certa vez eu estava ainda na especialização em São Paulo e alguma coisa incomodou meu ouvido. Eu senti algo como raspando dentro do meu ouvido, no tímpano. Eu pedi para a colega examinar, ela olhou, não tinha nada. Ela disse, não tem nada. Eu disse, não, tem alguma coisinha tocando meu tímpano. Observe melhor. Ela observou, era um cabelo. Eu tinha cortado o cabelo estava tocando o tímpano. Eu cito esse exemplo sempre para mostrar a sensibilidade do ouvido, o quanto o ouvido é sensível. Então, ela pode ter alguma coisa realmente dentro do ouvido que esteja incomodando, ela pode ter um problema de eczema, que a gente falou agora há pouco, que dá essa sensação também, ela pode ter algum processo inflamatório crônico do ouvido. O que eu já recomendo é evitar o cotonete, é uma recomendação que eu sempre dou, tá certo? E ter cuidado em não molhar o ouvido. Persistindo esse incômodo, ela deve procurar uma avaliação para saber o que é que está causando. Não dá para a gente afirmar sem examinar. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Enio, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Faz 4 anos que o senhor operou minha filha, Clarinha, aqui de Jardim do Seridó, e ela, às vezes, tem crise de garganta só pelo um dia. Será que é o psicológico dela ou se é normal ela ter crise de garganta? E basta ela tomar uma azitromicina, ela já fica boa. Muito obrigado e tenha um bom dia para todos. E aí, doutor Enio? Bom dia para a Clarinha, um abraço para ela. Bom, seguinte, quem opera a garganta, quem opera as amígdalas, não deixa de ter garganta. A amígdala é só um dos componentes da garganta. Quando se indica cirurgia para a amígdala, se indica por 2 motivos principalmente. Ou por infecções de repetição, infecções bacterianas, que quando remove a amígdala, essas infecções cessam por completo, ou por hipertrofia, que ela atrapalha a respiração ou a alimentação. Quando a pessoa é operada, ela tem garganta como outra qualquer. Então é possível que a pessoa tenha irritações nessa garganta por motivos distintos. Geralmente, as pessoas que têm esse problema, que precisam operar, é muito comum que sejam alérgicas também. Então é mais provável que não sei se criança ainda ou se adolescente, venha tendo faringites de repetição, provavelmente por alergia, umas faringites alérgicas que devem ser tratadas com um medicamento muito mais brando do que um antibiótico. Então, eu recomendo que ela pare de usar o antibiótico. O antibiótico é para infecções bacterianas. Certamente ela não está tendo infecções bacterianas, até porque uma azitromicina não trata nenhum tipo de infecção. Então, ela suspender o uso da azitromicina. E quando ela sentir a garganta irritada, ela pode fazer inicialmente um gargarejo com água e sal, por exemplo. Se resolver, não precisa estar se medicando, se automedicando. E se persistir o sintoma, procurar avaliação para saber o que é que está causando, que aí ela pode, no futuro, prevenir novas crises. Se for, por exemplo, um quadro alérgico, ela pode prevenir novas crises, mas pelo menos ela fica com o diagnóstico correto. Então é bom que, se ela persistir após a tentativa do gargarejo, procurar o atendimento, ver o que é que está causando isso e tratar adequadamente e não se automedicar. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Marcos Dantas, bom dia. Eu gostaria de saber sobre a pessoa que enjoa carro, se tem algum tratamento para isso, ou algum medicamento, porque minha filha, ela enjoa, e ela não pode tomar Dramin, que ela passa mal, a pressão baixa. E aí, doutor Enio? Muito bem, isso aí chama-se cinetose, essa doença do enjoo do carro. Tratamento existe, geralmente o que a gente pode fazer? Tratar com uma espécie de fisioterapia para, digamos, fortalecer o labirinto. É como se fosse uma resposta exagerada do labirinto a movimentos. Então, existem tratamentos de fisioterapia para isso. A pessoa pode conseguir uma melhora, mas não dá para garantir que vai ficar bem, 100% curado. Segunda coisa, algumas coisas podem ser providenciadas já de imediato. Quando ela for viajar de carro, se ela já tiver idade para isso, se ela tiver tamanho para isso, viajar preferencialmente no banco dianteiro. As pessoas que têm cinetose,
geralmente se sentem melhor viajando no banco dianteiro do carro. E existem outras opções de medicamentos. A gente não vai poder estar prescrevendo, obviamente, medicamento aqui, que isso é antiético, a gente não pode prescrever medicamentos para qualquer doença que seja sem avaliação. Mas existem outros medicamentos que podem ser usados também, além do Dramin. Ok, doutor Enio, me chamo Ana e há pouco tempo fui ao otorrino e descobri que tenho rinite alérgica. E após fazer um exame também descobri que tenho vários desvios sépticos nas 2 narinas e muita secreção espessa no seio nasal. Gostaria de saber como ocorre a cirurgia para a retirada dessa secreção e a correção dos desvios e o tempo de repouso. Muito bem. A cirurgia é toda intranasal, quer dizer, não tem corte externo nenhum. A gente usa muitas vezes técnicas de endoscopia, de videoendoscopia, para a cirurgia nasal. Eu, pessoalmente, não opero nenhum nariz hoje sem o videoendoscópico. É mesmo a tecnologia de quem faz endoscopia, de quem faz a laparoscopia, a cirurgia laparoscópica, com uma fibra óptica e microcâmera, que a gente pode identificar direitinho o que é que está ocorrendo dentro e fazer a incisão no local mais preciso possível, remover aquele desvio. O desvio, ele geralmente pode ser na estrutura cartilaginosa do nariz, que é essa parte mais anterior, se você tocar o seu nariz, você vai sentir uma parte mais mole. O septo nasal, ele tem a parte anterior cartilaginosa e a parte mais posterior, quer dizer, lá no final do nariz, ela é óssea. Então, o desvio ele pode ocorrer tanto na estrutura cartilaginosa como óssea. A incisão é feita por dentro, o corte é feito por dentro, descola a mucosa, tira aquele excesso de cartilagem ou aquele excesso de osso onde estiver ocorrendo e está corrigido o desvio. Muitas vezes é necessário também fazer a diminuição dos cornetos nasais, que é o que o povo chama cartucho. Quem tem esse tipo de problema que tem obstrução, só a correção do desvio geralmente é insuficiente. Então, normalmente, além disso, se faz a diminuição cirúrgica dos cornetos. E essa secreção tem que ver se é essa secreção que pode ser tratada antes da cirurgia, se ela vai acabar antes da cirurgia. Muitas vezes se consegue êxito em acabar pelo menos a secreção antes da cirurgia. E se não acabar, se for uma infecção crônica, por exemplo, uma sinusite crônica, aí tem que fazer toda a limpeza dos seios da face. Abrir os seios da face, os seios paranasais. Cada lado do nariz da gente tem 4 seios paranasais. Então a gente teria que mensurar, ver o que é que está realmente comprometido, se só um seio da face, ou se os 8, por exemplo, e abrir todos os seios da face, tirar toda essa secreção, fazer uma limpeza geral lá dentro. Então, ela precisa ser avaliada, inclusive, com tomografia, para ver realmente o que seria necessário numa eventual cirurgia. Doutor Enio, por que quando eu falo, o ouvido fica como se destampasse o ouvido, né? Quando eu respiro, ele fecha? Ela provavelmente tem uma alteração chamada disfunção de tuba. Aquele canalzinho que a gente comentou há pouco tempo atrás, que comunica do final do nariz, começo da garganta, para o ouvido. A função desse canal, que é a tuba auditiva, é manter a pressão do ar dentro do ouvido médio igual à pressão do ar aqui fora, no meio externo. Então, quando ele não está funcionando bem, essa pressão ela pode variar e a pessoa percebe como ela está percebendo. Esse tampar, abrir, tampar, abrir. Ela provavelmente não tem uma disfunção grande, ela tem uma disfunção ainda de leve a moderada, porque é transitório o sintoma. Quando é uma disfunção maior, o sintoma é permanente, dá aquela sensação de ouvido tapado constantemente. Então, está na hora certa de tratar. É bom ela deixar a coisa se agravar para poder depois procurar o tratamento, não. Então tem que corrigir. Tem que corrigir. Doutor Enio, meu menino sangra muito pelo nariz, sangra mais quando ele corre muito ou sofre pancada no nariz, e aí? Sangramento nasal, na maioria das vezes, não é um caso que dê grande preocupação, porque o nariz é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. Em algumas pessoas, a mucosa que recobre esses vasos é muito fininha e elas apresentam uma propensão maior a sangrar, principalmente quando o clima está mais seco. Então, o clima é muito seco, a mucosa é muito fina, ela pode expor os vasos sanguíneos, romper um ou mais vasos sanguíneos, e se for um evento muito esporádico, eu acho que nem é necessário que se tenha uma preocupação em tratar. Quando fica mais rotineiro, como o caso dessa criança, aí sim merece ser tratado, faz uma avaliação, vê o que é que está acontecendo e trata, e isso corrige sem muita dificuldade na maioria das vezes. Então precisa realmente avaliar o que é que está causando esse sangramento, se é o que a gente está suspeitando, não é a única causa, é a mais comum, essa que eu citei. Existem outros problemas, inclusive tumores nasais, que podem causar sangramento, mas felizmente são raros, não é coisa frequente, não é coisa rotineira, e
A causa mais comum é essa, mas cabe sempre a avaliação quando se torna repetitivo, como o caso dele. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Enio, meu ouvido direito fica uma zoada direto, zoando, parece uma usina. Eu me queixo desde a vez que eu limpei com cotonete, que eu senti, parece que bateu na pelezinha, que eu acho que tem uma pele dentro, que é de proteção. Desde aí que esse ouvido ficou zoando e eu escuto muito pouco nele. Porque pode ter sido isso que bateu na pele de proteção do ouvido. E aí, doutor Enio? Bom, esse sintoma que ela está apresentando chama-se zumbido. Zumbido, esse barulhinho que ela está sentindo, ele pode ser originado em qualquer dos 3 segmentos do ouvido. O segmento do ouvido externo, que às vezes ela tinha uma cerinha lá dentro do ouvido, no que ela foi com o cotonete, empurrou a cera para dentro, ela aderiu à membrana timpânica, aderiu ao tímpano, que é aquela pelezinha que ela se preocupou. E isso pode estar causando tanto a diminuição da audição, como o zumbido. Tomara que seja isso, porque se for isso é fácil de resolver. Na hora que se faz a remoção dessa cera, ela está curada definitivamente. O tímpano ter sido perfurado nessa hora eu acho pouco provável, porque se tivesse sido perfurado, provavelmente teria sangrado e ela viria apresentando infecções de repetição. Tímpano perfurado, sem tratamento adequado, ele geralmente causa infecções de repetição quando a pessoa não toma os cuidados necessários. Então eu acho pouco provável que tenha havido aí a perfuração da membrana timpânica, embora não seja impossível. Mas o zumbido não necessariamente vai ser originado no ouvido externo. Ele pode ter sido um problema do ouvido médio, que coincidiu com o uso do cotonete, aí não teria culpa nenhuma o cotonete, ou do ouvido interno. Então o cotonete só pode ter culpa na parte do ouvido externo, que seria cera que ele teria empurrado para dentro. Então tomara que seja isso. Mas de qualquer forma, o correto aí é avaliar, examinar, diagnosticar e tentar tratar corretamente de acordo com o que se apresentar. Para fechar, nosso ouvinte conta o seguinte, ela diz, doutor Enio, eu falo e sem parar, quando me lembro de respirar, aí tomo aquele suspiro bem grande, como se eu estivesse cansada. Tenho 40 anos, aparentemente não tenho nenhum problema de saúde de respiração. E aí, doutor? Aí, na verdade, assim, realmente as pessoas que gostam de falar bastante, às vezes apresentam esse tipo de sintoma que ela está apresentando. O que eu recomendo é que ela poderia procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para fazer uma avaliação e um treinamento, digamos assim, para poder falar e respirar corretamente. É comum esse tipo de alteração que ela apresenta nas pessoas que falam bastante. Mas a gente tem que lembrar de respirar. Respirar é importantíssimo para a nossa vida. Ninguém vive sem respirar. Então ela tem que conviver melhor com a fala e com a respiração. As duas coisas são importantes. E dar pausas também, né? Dar pausas. Então, se ela não conseguir sozinha resolver o problema, procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga que vai fazer um tratamento, um treinamento, digamos assim, para ela, que ela consiga equalizar melhor essa situação. Olha, doutor Enio Lobo é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Até a próxima semana, se Deus quiser. Marcos, antes de encerrar, eu gostaria aqui de mandar os cumprimentos ao pessoal da sua cidade. Jardim do Seridó. Jardim do Seridó. Esteve lá essa semana, não foi? Estive lá ontem, realizei minhas primeiras cirurgias no hospital de Jardim do Seridó. Meus cumprimentos são exatamente para o pessoal do hospital, para Emerson, o diretor, para as meninas do centro cirúrgico, Sandra e Jo, para o Dr. Sérgio, que foi meu anestesista. Me surpreendeu positivamente a organização do hospital. Bem estruturado, a coisa bem organizada. Foi uma surpresa agradável. Eu não digo uma surpresa, porque eu já tinha colhido informações e as informações que eu tinha eram as melhores possíveis, mas estando presente lá, eu pude constatar realmente a eficiência do sistema. Está bem organizadinho, tá de parabéns à cidade, parabéns ao pessoal do hospital. Hospital e Maternidade Dr. Rui Mariz, na querida cidade de Jardim do Seridó. São 8h21. Volto já com o nosso com as últimas notícias do nosso Panorama 95. Estamos apresentando Panorama 95. Santa Clara é o café que todo mundo